Tô esperando a Anastasia entrar, gente, pra gente continuar a live. Aê! Aê! Gente do céu! Olha, eu vou falar que esse povo é maravilhoso, hein? Aguentar essas lives que tá travando. Olha, se não fosse o conteúdo que a gente estivesse fazendo com tanto carinho para vocês, podia sair. Mas fica pelo conteúdo. É verdade. Vamos continuar então. Vamos, onde que a gente parou mesmo? Eu tava falando sobre a família, terminando de falar sobre a família. Sim, fale. Então, aí Scruton vai dizer que por mais que tentem destruir a família, ela pode até mudar de configuração, podem existir outras formas de associação familiar. A família ela continua sendo a base de tudo, ela continua sendo onde os propósitos são criados e onde eles são também desfrutados, né? E ele vai dizer que há a tentativa de uma obtenção mais fácil do divórcio, a negligência cada vez mais flagrante em relação às crianças, faz com que o Estado passe a supervisionar o desfazimento gradual dos votos, a ponto de a defesa do casamento homossexual parecer não uma mera consequência lógica de tudo que o precedeu, mas uma oferta óbvia de igualdade de tratamento a uma minoria anteriormente marginalizada. Então, ele vai dizer que, contudo, os conservadores reconhecerão que a consciência comum não ficará inteiramente à vontade com uma mudança que arruína as normas sociais nas quais as pessoas confiaram ao longo de toda a história que se tem registro. Então, o que significa isso? As pessoas não vão se sentir bem, não vão se sentir à vontade numa sociedade onde não existem aqueles pilares fundamentais nos quais a sociedade foi criada. Então, existem alguns pilares como a família, a religião, que são tão fundamentais que se eles não existissem, nós não nos sentiríamos à vontade sem eles. Isso Pode continuar. mesmo. E aí, quando ele fala da família, e ele fala que essa família, quando ela pertence a uma religião, ela entrega muito mais, né? Ela consegue ser muito melhor organizada, isso é perceptível, né? A olho nu a gente consegue ver. Eu já trabalhei é, em escola e a gente é nítido uma criança que tem pai e mãe, uma, uma criança que não tem pai e mãe morando junto, tal, e uma criança que tem pai e mãe, só que vai a uma denominação religiosa, frequenta algum tipo de religião. É totalmente diferente a questão de comportamento, maneira de enxergar e, gente, inclusive, o aprendizado da criança é diferente. Porque dentro da religião também, geralmente, é estimulado leituras, é estimulado o desenvolvimento a partir de teatro. Então, tudo isso, esse é um bem intrínseco o bem intrínseco que a religião traz, ele também, junto com esse bem intrínseco, como ele fala mais na frente, né, que é algo que, como se fosse um ganho que nós temos a partir da religião. Bem, depois ele vai para outra esfera de valor, que é a educação. É outra esfera de valor que ele entende como um bem em si mesmo e que não é necessário uma intervenção estatal, porque nós, é aquilo que ele falou logo no começo, nós podemos cuidar da escola, né, da educação. Não está falando de escola exatamente, ele está falando de educação, porque a educação pode ser feita em vários ambientes, e o Scruton entende isso. E aí, que ele fala o seguinte, ó. Vamos lá para frente. Ainda na outra. Oh, Jesus, esse meu. Não, pai.
Ai, gente, não. Pode ir indo aí, Joana, que travou meu. Uhum. Ele fala que em uma parte desse capítulo que, que evitar os riscos nas relações humanas significa evitar a responsabilidade, recusar ser julgado aos olhos do outro, negar estar face a face com outra pessoa. Depois ele diz que responsabilidade não é algo que devemos evitar, é algo que devemos aprender. Sem ela, nunca conseguiremos adquirir a capacidade de amar ou a virtude de justiça. E depois ele fala uma coisa bem interessante, que ele diz assim: parece-me claro que o que está cada vez mais em risco é a criação de vínculos, e a causa é precisamente o prazer sexual vir sem justiça ou compromisso. Então, essa. Pode falar. Não, pode continuar. Pode ir, é que eu vou para a educação. Uhum. Essa parte está mais no casamento, né? Sim. Ele diz que as pessoas elas estão cada vez mais é, não criando vínculos, porque isso é natural, né, do ser humano, mas não estão se responsabilizando pelas coisas, nem pelas consequências, nem pelas coisas que esses vínculos envolvem. Então, ele diz que a responsabilidade é muito importante, tanto quanto os vínculos que nós criamos. Então, no casamento existe a responsabilidade, existem os deveres, na família também, em todas essas esferas de valor, cada uma delas precisa da responsabilidade humana. Então, ele diz que a responsabilidade não é algo que nós devemos evitar, e sim algo que nós devemos aprender. E não, e cada vez mais tá essa sociedade. O livro é como ser um conservador, isso mesmo. E cada vez mais a sociedade está fugindo das responsabilidades, que é muito interessante isso que você falou, porque querem os benefícios dos vínculos. Eu quero o benefício do vínculo afetivo, mas eu não quero a responsabilidade desse vínculo Sim. afetivo. E o contrato, em todas as esferas, né? Não estou falando só de contrato de casamento, não, mas um contrato, ele prevê direitos e deveres, senão a sociedade não funciona. Então, assim, quando ele fala sobre a educação, que é outra esfera de valor, a gente está no capítulo Esfera de Valor, e a gente já passou por algumas esferas. Agora, quando ele fala da educação, ele fala assim: a desqualificação da sociedade surgiu em parte porque o sistema educacional mudou em razão da oferta e não da demanda por produtos. O crescimento dos cursos de má qualidade e de especialização de Araque foi ampliado pela disponibilidade do financiamento estatal. Olha isso. Para aqueles que reivindicavam uma paga do processo educacional. Parece que ele nem está falando daqui do Brasil, gente. Ele não está falando do Brasil, mas olha o seguinte, especializações de Araque, né? As vítimas, né, são os estudantes seduzidos pelo... aí já cravar. Seduzidos pelo pensamento de que o diploma em comunicação social era o caminho para conseguir o trabalho na empresa em que o certificado ou que um certificado em estudo sobre a paz era a maneira de consertar o mundo. E aí ele fala por que houve essa desvalorização da sociedade, né? Primeiro ele coloca a questão do procurar o fim, né? Quando você fala assim, olha, eu quero tal diploma e esse diploma vai me dar tal emprego. Então, você está querendo o fim, não a educação em si mesmo. E um segundo aspecto que ele aponta aqui é a desvalorização por meio de criação de várias especialidades de Araque, que a sociedade não estava demandando isso. E é a questão de lei de oferta e demanda. Cria-se um monte de diplomas e um monte de profissionais que o mercado de trabalho não quer absorver, que simplesmente não é interessante para o mercado de trabalho. Isso causa também uma frustração para aquele que, com um sonho de, a partir de uma educação formal, conseguir uma ascensão social.
Aí Sim, ele fala assim, mais na frente, né, que, esse déficit, esse tipo de educação, ele causou déficit educacional. Esse é o problema, né? E aí as pessoas deixaram de entender a educação como bem em si mesmo. sim. Pode continuar. Depois ele vai falar da beleza, né? Eu posso falar da beleza já? Sim, sim. Então, aí ele, eu queria muito achar onde ele começa a falar sobre isso, mas eu não achei. Então, vou começar a falar mesmo assim. É, ele diz que a cultura da beleza tem um enorme valor para nós, transmitindo uma visão do lar e do sentido de pertença que nos inspira nos momentos mais solitários e que lança luzes sobre as piores aflições. Então, é o seguinte, para nós, para o ser humano, a beleza, ela é muito importante porque ela nos remete ao sentimento de lar, de pertença, de sermos abraçados por algo, sabe? Então, são para coisas belas, é para a arte que nós vamos, que nós corremos, quando precisamos contemplar algo bom, quando precisamos descansar a nossa mente, os nossos olhos. Então, o que você faz? Você contempla algo belo, você assiste um filme, você vê uma arte, você contempla coisas que são belas, né? E ele fala também dessa generalização que tem acontecido atualmente do que é arte. Ele até cita aquele artista que fez o. Deu uma travadinha. Não. Voltou. Ele até cita aquela arte que foi exposto. Qual que é o nome daquilo? Não é. Qual que é o nome daquilo, Natasha? É impressionista, né? Não, mas aquele negócio lá de fazer xixi. Mictório. Mictório. Eu não sei se é um mictório, enfim. É o Que o mictório cara mesmo. que o cara expôs, né? Me fugiu o nome do cara, mas como se fosse uma arte. Então, o Scruton vai desenvolver falando que se tudo é arte, então nada é arte. Essa generalização do que é belo é o Victor. Essa, essa generalização do que é belo faz com que o valor da arte seja esquecido, né? É, seja apagado. Então, ele diz que obras de arte, assim como as piadas, são objetos de percepção. O que importa é como parecem, como soam e como apelam às percepções sensoriais. E ele diz que ultimamente, o que acontece é que as pessoas têm usado a arte para chocar, para lacrar, para perturbar a mente das pessoas. E ela não é para isso. A arte ela serve para nós contemplarmos e para a gente ter esse sentimento de lar, sentimento de abraço mesmo, como se fosse algo para nós descansarmos os nossos olhos e a nossa mente. Então a arte ela tem sido usada para tudo hoje em dia, menos para esse sentimento de beleza, mesmo menos para expor a beleza. E a beleza tem sido muito negociada, né? Então Sim. ele diz que por isso, a defesa conservadora das esferas de valor concentrar-se-á no currículo e em manter ao alcance das mentes dos jovens as grandes obras que criaram o mundo emocional em que vivem, estejam ou não cientes disso. Aí ele diz que o amor pela beleza é fundamental nessa empreitada. E, e outra coisa Pode que falar. ele fala também é que hoje em dia a beleza ela está muito ligada a beleza não, a arte ela está muito ligada à inovação, ela está muito ligada Originalidade. à originalidade e isso parece que quanto mais original as pessoas querem ser, mais elas esquecem do belo. O belo nem sempre vai trazer a originalidade, né? Nem vai trazer algo novo, mas vai contemplar aquilo que de fato tem um bem intrínseco, entendeu? Então, por isso que ele fala essa questão de chocar, essa questão de originalidade, essa questão de algo novo, que é isso que os artistas buscam hoje. E é engraçado que na busca pelo algo novo,
eles terminam repetindo aquilo que é feio mesmo. E aí, nada é arte revolucionária, isso mesmo. Que mais que a gente estava falando? E a gente até citou algumas obras de feministas aí que a gente vê que é feio. É feio o que fala livre. Não é bonito, não é belo. É uma questão de chocar, é uma questão de... não é vontade de trazer harmonia, de que a pessoa se abrace, não, mas de repulsa. Isso é como se a beleza fosse um lugar habitar. Isso é muito bonito. Sim, sim. Aí ele diz que atributos como subversão e imoralidade, que anteriormente significavam fracasso estético, tornaram-se sinais de sucesso, ao passo que a busca pela beleza passou a ser considerada um afastamento da verdadeira tarefa da criação artística, que é desafiar a ortodoxia e se libertar das restrições convencionais. E é exatamente isso que a gente falou sobre as artes das feministas e arte revolucionária, porque elas querem passar exatamente essa subversão, essa imoralidade, essa libertação das restrições convencionais. E uma vez que elas fazem isso, elas se afastam da beleza e sujam o nome da arte, elas se afastam daquilo que a arte deveria ser, né? Então ele diz que nós somos criaturas carentes e a nossa maior carência é um lar. E nós suprimos essa carência estando em contato com a beleza. Então é por isso que a beleza ela tem um poder de nos trazer de volta a um sentimento de lar, a um sentimento de pertença. E é por isso que ela é tão importante que deve ser protegida. E eu até falei com a Anastasia hoje mais cedo que nós temos essa carência de um lar justamente porque na visão cristã nós não somos daqui, nós... que foi? Voltei? Gente, tá tudo certo? Tá travado? Pode continuar falando, aí eles vão falar se tá travado ou não. Tá. Pessoal, aguenta firme aí, hein? Então, nós temos essa carência pelo lar, pela beleza, justamente na visão cristã, porque nós não somos daqui, nós somos espírito, e nós temos um, um pai que é a beleza, é a harmonia, né? Ele é a própria beleza, ele criou tudo que é belo. Então, nós temos essa necessidade de voltar a ter esse sentimento. Então, aqui no mundo, nós precisamos ter esse contato com a beleza, porque ele nos remete, nos lembra do que é viver com a própria beleza, entende? Então, essa relação que nós fizemos com a fé cristã, né? E ele diz que a última frase do capítulo é: essa voz, no entanto, não é em si mesma uma voz política. Ele está dizendo da voz que vai proteger essas esferas de valor. Ele diz que não é uma voz política e só será ouvida caso os conservadores sejam ativos na criação e na defesa das esferas de valor que descrevi nesse capítulo. Então, como a gente disse antes, não é papel do Estado, de nenhum político, proteger essas esferas de valor, sim dos conservadores, digamos assim, mostrar como é que se faz, né? Na própria vida deles, valorizarem essas coisas e assim mostrarem para as pessoas o que realmente importa. Vamos partir para o próximo? Porque as pessoas preferem... Eu também não sei. Eu também não sei, Aline. Olha, eu fico pensando, às vezes a gente tá que eu tô no mundo paralelo, de verdade. Às vezes eu penso assim, meu Deus, será que eu tô no mundo paralelo onde só eu consigo enxergar, eu e meia dúzia de gatos pingados, consegue enxergar essas questões? Gente, porque o belo, ele é objetivo. Você consegue identificar o belo. Você consegue identificar a harmonia, você consegue, isso é patente, mas é uma vontade tão grande de ser contra o Criador que todo mundo tem, né? Que a maioria das pessoas sem Deus tem, que não consegue enxergar para além daquilo que a Patota está falando, entendeu?
Então, assim, o belo existe. Gente, como que a gente pode dizer que um monte de mulheres fazendo xixi em público, isso é bonito? Cara, não é bonito, não é legal, não é agradável, não tem um olor bom, não tem um cheiro bom, entendeu? Sim. Isso não é legal. E aí, e outra coisa, essa questão de querer chocar, de querer, eu aqui chocando as pessoas, você vê que a intenção do coração já é ruim. A intenção é. Bem, e a gente fala desses tipos de arte, mas assim, existem outros tipos de arte que também são muito ruins, são muito feias. E a gente termina até dando valor, até mesmo como conservador. Termina dando Sim. valor por ter perdido tanto essa questão da beleza, a gente às vezes hoje se contenta com muito pouco, Sim. tá? Outra coisa também é a questão de que ele fala de que o mundo hoje entende como se a beleza fosse ilusória, né? E que a beleza é como se fosse um padrão criado por uma sociedade. É a mesma questão que eles falam sobre, aliás, todos os valores objetivos, o progressismo ele vem de contra, dizendo assim, não, isso aí é um padrão, isso é a sociedade que fez, isso daí foi a forma que impuseram na sua cabeça para enxergar. Mas eu gostei até de uns stories que a Joana fez essa semana, acho que foi essa semana, como você falou assim, uma criança, quando criança, ela vê algo desforme, ela vai chorar, porque aquilo não é habitual a ela. Sim. No próximo capítulo, que são os últimos dois, a gente não vai se alongar, a gente só vai, tipo, falar por cima, assim, até porque eles são menores as coisas mais importantes a gente já falou, né? Então, assim, Sim. no próximo capítulo, que é questões práticas, ele vai começar falando sobre a importância da liberdade de expressão. Então, ele diz que a liberdade de expressão, ela tá muito em risco hoje em dia. Eu até falei sobre isso hoje na história, sobre cancelamento. Ele não fala sobre cancelamento aqui, porque na época ainda não existia esse termo. Só que hoje em dia a gente vê muito isso, esse, esse perigo, né, que a liberdade de expressão tem, é, tem estado, né? Então ele diz que os métodos modernos de censura não envolvem, de modo geral, o Estado. Embora, embora os crimes de ódio na jurisdição europeia sejam uma indicação perturbadora da direção que as coisas estão tomando. Tá travando? Pra mim tá travando aqui, mas eu não sei se tá pro pessoal. Daqui a pouco volta, vamos continuar. Voltou. Tá. Na maioria das vezes, hoje a censura é exercida por intimidação. E eu citei isso no meu story de mais cedo, porque hoje a censura não é como nas ditaduras, né? Que a censura era por meio de uma ação do Estado. E sim por uma intimidação das pessoas, né? Então, a liberdade de expressão é uma coisa que deve ser defendida pelos conservadores, e só que a liberdade de expressão ela deve ser seguida, obviamente, da tolerância. E a tolerância é você poder ouvir opiniões que você considera completamente absurdas, né, abjetas, e você mesmo assim tolerar. Você não precisa respeitar aquela opinião, mas você precisa respeitar a liberdade de expressão daquela pessoa. Então, numa conversação, numa interação com uma pessoa, se ela falar algo que você tem uma completa aversão àquilo, você vai tolerar, porque você tem respeito à liberdade de expressão daquela pessoa. E hoje, inclusive, é muito interessante a gente observar quem diz que defende a liberdade de expressão, quem realmente defende. Porque normalmente quem mais diz que defende é quem mais intimida as pessoas quando discordam delas, né? Então, depois de falar da tolerância, ele fala que a educação vem como um meio a educação deve ser devolvida à sociedade, como ele já falou em outras partes do livro, deve ser devolvida à sociedade, deve ser tomada do Estado, e deve ser um meio para que as pessoas elas tenham essa liberdade de expressão e tenham aprendam sobre essa tolerância, né? E é Sim. engraçado porque isso realmente não acontece. Se eu tivesse no ensino médio hoje, eu até já falei isso pra ti.
eu não falaria as coisas que eu falo aqui, porque eu sei que eu seria intimidada, que eu seria cancelada, entende? Então, isso não acontece hoje. E, e ele diz Sim. até que... Então, essa questão do cancelamento... Acho que eu tô travada. Pode falar. Essa questão do cancelamento, do execrar a pessoa mesmo do convívio social, ele mexe inteiramente, intrinsecamente com aquilo, com a necessidade do homem. Lembra que a gente falou que o homem é um ser, até a sociologia define isso, né? Que o homem é um animal racional, né? Tira essa palavra animal, que eu não concordo, mas, tipo assim, é um ser social, né? A sociologia chama de animal social, mas é um ser social. Então, quando, imagina, numa ditadura impede que aquele ser social publique os seus textos, por exemplo. Mas hoje, mas ela não deixou, mas aquele ser social não deixou de ser um ser social, ou seja, não deixou de ter amigos, não deixou de ter bom vínculo com os professores, não, muito pelo contrário. Antes a sociedade se unia para que aquela pessoa tivesse o direito de falar. Mas hoje não. Hoje é o contrário. Então, é muito mais apelativo, porque mexe diretamente com aquilo que a pessoa mais precisa, que é o vínculo afetivo com outras pessoas, entendeu? Sim. Então, por isso que a Joana falou, talvez se eu estivesse na escola, ou seja, de certa forma, precisando me relacionar socialmente, tanto porque existe vínculo de nota, né? Que os professores, eu tenho que fazer uma prova e os professores têm que me corrigir, quanto o vínculo de colegas de classe, que a gente precisa fazer trabalho, a gente precisa ter um mínimo de convivência e respeitabilidade, né? De respeito. Então, talvez eu não falaria aquilo que eu falo hoje na internet, entendeu? E aí, se você entrar numa faculdade, Joana, talvez você sinta essa mesma pressão, entendeu? Sim, sim. Então, aí, resumidamente, é isso mesmo que ele fala nesse capítulo. E no próximo, que é uma despedida, ele vai falar sobre a fé cristã. E é interessante que ele diz que a fé não é um simples acréscimo ao repertório de opiniões comuns. Ela é um estado de espírito transformador, uma posição em relação ao mundo enraizada em nossa natureza social e capaz de alterar todas as percepções, emoções e crenças. Isso é muito interessante, a gente até já falou isso mais cedo na live, que quando você tem fé, você não tem só fé, não, beleza, acho que Deus existe, não é mais uma opinião. Ela é algo que transforma completamente o modo que você vê as pessoas, o modo que você vê o mundo, o modo que você se vê. Então, depois ele diz que perder a fé cristã não é uma mera questão de duvidar da existência de Deus, da encarnação ou da redenção alcançada na cruz. Isso implica abandonar a comunhão, deixar de ser irmão em Cristo, como disse Paulo, e perder a experiência primária do lar. Todas as religiões nisso são parecidas, é por isso que são tão severas com a heresia, pois os hereges aspiram aos benefícios da adesão a uma sociedade, embora de outras maneiras pertençam a outras comunidades. E aí ele fala o seguinte: uma religião não é algo que nos ocorre, nem surge como a conclusão de uma investigação empírica ou de um argumento intelectual. Gente, esse não é, ele trata como algo tão intrínseco, algo tão profundo, que não é só uma argumentação intelectual vai que você mude totalmente a visão, o sentido do seu coração, a forma como você enxerga absolutamente todas as coisas. Somente a religião pode fazer isso. E somente ele não fala a palavra conversão, mas é como se fosse uma conversão genuína mesmo. Sim. E a outra coisa que ele fala assim: o Deus Criador e a busca por sinais e revelações do transcendente. Há um sentido sagrado, do sacrossanto, do sacramento e do sacrilégio. Tipo, esse sentido sagrado que a religião te dá e que a fé na religião te dá.
Pode continuar, Joana. Aí, mais pro fim, para terminar, ele diz que o Ai, posso falar conservadorismo... só mais uma coisa? Pode falar. Ele falou assim: a perda da fé, portanto, é a perda do consolo, da Sim, adesão a uma sociedade do lar. Traz consigo o auxílio da comunidade que a formou e aqui deseja sempre secretamente. Então, assim, quando você perde essa fé, você perde esse senso de consolo, esse senso de adesão. É como se fosse realmente um filho sem pai, entendeu? Você sim. é como se tivesse partido o seu coração mesmo e esse sentimento tão intrínseco e tão profundo realmente fosse desligado. Sim. Pode finalizar. Então, ele diz que o conservadorismo deve ser visto dessa maneira, como parte de uma relação dinâmica entre as gerações. Já não é mais falando de religião, só para localizar. As pessoas lamentam a destruição daquilo que lhes é caro porque causa um dano no padrão de tutela, a interrompe com relação aos que vieram antes e obscurece a obrigação para com os que virão depois. Então, de forma resumida, do que se trata o conservadorismo? De uma relação dinâmica entre as gerações. É a importância que você dá para o que se foram e a importância que você dá e a responsabilidade que você sabe que tem para com os que estão para nascer, para com os que virão. Sim, e é nisso que nós. E aí nós terminamos, né? Sim, O, a sequência de lives. Terminamos esse capítulo. Terminamos o livro, né? Depois ele tem índice, o livro lá, que compensa muito ler. sim. Gente, Deixa eu só falar uma coisa termina. rapidinho. Ah, pode falar. Quem tá aqui, essas pessoas que estão aqui, vamos fazer uma pose para elas tirarem print e postarem no story. Pode tirar, vamos lá. Tá, deu uma travadinha, tá travado, gente? Pra mim tá travado. Voltou? Voltou, eu acho. Então, tirem print da tela e falem para os amigos assistirem, porque vai ficar salvo, tá? Vão ficar salvas essas lives. Ela sumiu. Eu Eu acho sumi. que, eu acho que tá com delay, eu acho que tu já voltou, porque... voltou. Tá. Pessoal, que eu tô assim super feliz, a gente terminou. Vai ter coisa lá no Telegram, eu vou entregar o resumo da segunda live, né? Lembrando que esses resumos foram feitos tanto por mim quanto pela Joana. A Joana traz o bullet points, eu acrescento. Então, assim, guarda esses resumos aí com muito carinho, estuda. Para quem não leu, leia o livro. Pegue os resumos, as análises teológicas que eu coloco lá e com certeza absoluta vocês aprenderam boa base do pensamento conservador, porque o Roger Scruton, ele pode tirar foto? Pode. Pode. Se quiser marcar, Marca as gente, duas. o Roger Scruton, ele como é que é o nome? Resume bem o pensamento conservador. Então, com certeza, todas essas lives que a gente fez aqui vai te dar uma boa base. E essa é a intenção, né, Joana? Com certeza. Espero muito que vocês tenham gostado. A gente se esgotou de estudar essa semana sobre esse livro, então espero que tenha sido útil. E é isso. Muito obrigada por todos que permaneceram aqui até o final. Tchau, Joana. Tchau. Tchau, gente. Obrigada.